Agora, a questão toda, quando a gente fala de inteligência emocional, você diria que hoje é o grande desafio da humanidade, o ser humano enquanto profissional, enquanto uma pessoa socialmente falando, em relacionamento. Sim. É um grande desafio você ter um equilíbrio da sua inteligência emocional nesse mundo tão louco que a gente vive? Cada vez mais. Se a gente fosse considerar a inteligência emocional, se for considerar, vamos nos imaginar no deserto de Kalahari, a inteligência emocional lá está muito ligada à perpetuação da espécie, sobrevivência, planejamento para caçar. Se não encontrar caça, anda 30 km por dia, né? 0% de gordura, mas não morre de fome. E se encontrar, come o suficiente durante o caminho e a tribo depois come o restante. Então, essa é uma forma de usar a inteligência emocional, claro, num mundo totalmente diferente, mas onde os instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie funcionam adequadamente. No nosso, não. Perpetuação da espécie pode virar status social. Às vezes você não quer ter filho, mas quer ostentar, né? Como o pavão ostenta o rabo, muitas vezes, né, um bem material que você tem direito de ter, mas se aquilo é necessário para você mostrar que está bem sucedido, você está misturando perpetuação da espécie com status social. Então, olha que complicado. Fora comunicação digital e muita coisa por aí. E como trabalhar, Fábio, aqui no nosso canal tem muito vendedor que nos assiste, empreendedores, sim, né? Como é que a gente faz o equilíbrio, tá? O equilíbrio entre o pessoal e o profissional? Boa pergunta. Primeiro que, na verdade, tem que ter esse equilíbrio, né? Muito boa pergunta, porque não existe aquele cara que é muito bem num lugar, socialmente, e é péssimo em outro, ou seja, vamos supor, socialmente com os amigos ou com a família e no trabalho. Se houver muita discrepância, de alguma maneira o comportamento vai mostrar algum tipo de desvio. Mas antes de responder o que você está falando, eu vou falar de uma base para qualquer contexto. É o equilíbrio entre as duas emoções mais relacionadas aos instintos. São 7 emoções catalogadas desde 1980, uma corrente só, mas vamos lá. O equilíbrio entre o medo e a raiva. O medo é a emoção de fuga, de sobrevivência, e a raiva é a emoção de ataque, no caso de você não conseguir, através do medo, fugir. Isso, literalmente falando, eu fujo do cliente que vai levar mais tempo para fechar comigo e corro atrás daquele que está mais propenso a fechar. Dessa forma, eu não estou usando a minha inteligência emocional. Entendi. Conseguiu? Deu para dar uma... Deu para captar. E, obviamente, isso vai... Né, essas escolhas que buscam o prazer, só que a gente quer prazer e alegria. O ideal é o prazer e a felicidade. Então, o prazer e a alegria... Tá, por exemplo, no vendedor de loja. Ele vende num primeiro contato. Agora, e o corretor de imóvel que faz vários contatos com o cliente, predominantemente digitais? Se ele não der sempre gatilhos de satisfação para o cliente tiver a sensação de perda, ele desiste no meio do caminho. E, familiarmente, isso vai se encaixar do mesmo jeito. Como você lida com filhos, com esposa, né? Na comunicação digital, como hoje as pessoas confundem o que eu faço, proíbo de meu filho de usar, até a partir de que idade, em neuropsicopedagogia, tem coisas muito novas aí, depois se der tempo da gente falar. Eu acho que as pessoas estão ficando muito impacientes. Muito. Estão vivendo a vida como se fosse, assim, vamos dizer, um trem-bala, sem concentração, sem apreciar. Exatamente. Né? Você entra num trem-bala, você está ali... Não vê nada. Não está apreciando e entendendo, e principalmente vendo a percepção do outro. Por exemplo, eu trabalho com famílias, praticamente. Sim. Né? Imóveis é família. Pô, e lá? Então as pessoas estão... os casais estão terminando relacionamentos por falta de equilíbrio emocional, principalmente. Por exemplo... O marido trabalha igual um louco. E a esposa está guardando ele. Aí ela vai e se prepara para ele. Ela se ajeita, ela fica bonita, esperando que ele chegue e aí elogie. E ele chega em casa querendo que ela pergunte sobre o trabalho dele. Do dia dele. Olha só, hein? Aí ele chega em casa, não elogia a esposa, a esposa não pergunta do dia dele. Um fica com raiva do outro, sendo que um quer a atenção do outro. Sim. E o que está faltando aí? É observar a coisa de maneira 360 graus. Exatamente. E tirar esse egoísmo que está sendo acumulado, né? De maneira que você não consegue entender que aquela pessoa depende de você, você depende dela, então os interesses têm que ser mútuos. E não é porque você teve um dia pesado no trabalho que você não pode
baixar a guarda e entender o que está acontecendo na sua casa. Sim. E isso acontece também dentro das empresas, quando um profissional, o líder, o chefe, o patrão, cobra o imediato direto, sem perceber que às vezes aquele cara não está num dia bom. E ele não pega e pergunta qual é o seu problema. Antes de chegar lá e dar aquela saraiva no cara, porque o cara chegou atrasado, porque ele de repente não entregou o serviço, porque ele não conseguiu bater a meta. Então as pessoas não estão conseguindo se ouvir. Você entende que esse é um grande problema, aí você que é um especialista no assunto? Sem dúvida. E uma palavra base para tudo que você está falando, atenção, que pode ser uma palavra coloquial, mas existem vários tipos de atenção, não vou teorizar aqui, mas vamos supor aquela atenção que todo mundo acha que é capaz hoje, que mexe com tudo que você está falando, que é a atenção dividida. Todo mundo acha que é capaz de estar conversando aqui, mas responder um WhatsApp e ser eficaz dos dois lados. É impossível. Se for algo muito superficial, você consegue. E outra coisa, você tem uma habilidade bem interessante, porque você está com o celular do lado, mas você está usando ele para um objetivo. Agora, se tivesse eu aqui, sem saber usar o aparelho, ele, só de eu visualizar, isso mexe com o meu cérebro no sentido de querer mais rapidez, informação mais rapidamente, mais objetiva, mais superficial. Isso combina com 15 segundos do Instagram, que cai para 3. Se você falar, olá, tudo bem, você já perdeu. Porém, o que acontece é um processo superficial de neuroaprendizagem. Vamos supor, nós estamos andando na rua, eu, você e o Marlon, né? Marlon tá ali, produção. Isso, o Marlon da produção. Nesse local que a gente está andando, tem um buraco que você já tropeçou e quase caiu. Eu não conheço o buraco e Marlon está atrás com o celular na mão. Eu desvio do buraco, sem perceber, sem vir para o consciente. Isso é neuroaprendizagem. Eu aprendi, mas não necessariamente gerou uma memória. Posso cair na próxima. Você, como viu, já tem uma memória, desviou. E o Marlon caiu com o celular. Ele nunca mais vai esquecer. 3 situações, quer dizer, o mesmo momento com 3 registros diferentes. Eu não registrei nada, só desviei. Você já teve cautela e o Marlon nunca mais vai esquecer. O que acontece hoje com a comunicação digital, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, é as pessoas não saberem usar. Proibir o filho de usar, determinar horário. Poxa, meu filho quando tinha 15 anos, eu falei, Diego, você sabia que na minha época, quando eu tinha a sua idade, não existia videocassete? Ele, sério, pai, você fazia o quê? Então, assim, tirar o celular de uma criança, claro, tudo vai ter limite, idade, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas proibir é a mesma coisa que proibir. Na época, o maior castigo era o quê? Não vai ver National Kid, não vai ver televisão. Então, o celular está integrado e o pessoal fica nesse saudosismo errado. Na minha época, não tem a sua época. O mundo é digital. Agora, como saber usar e como saber ter as informações básicas, mas saber se aprofundar? Por que tem gente que fica 15 segundos no Instagram, mas fica 1 hora no YouTube? Porque eu acho que o mundo é digital, é físico e digital. Digital. Tem que existir um equilíbrio. E quando você diz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que o grande mal, que é um erro que as pessoas cometem, principalmente no trabalho, profissionalmente falando, por exemplo, é coisa minha, eu tenho capacidade de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu consigo estar no telefone, ouvir uma conversa e digitar uns textos. Eu escrevi meu livro, né, daqui, não sei para vender, que você vai ganhar também. Você tem você vai ganhar. Né? Tem assinado. Eu escrevi trabalhando. Sim. E ouvindo música. Agora, aí que está o ponto. Eu não posso exigir que os outros façam mesmo. Todos sejam como eu. Cada um tem uma maneira de receber, interpretar e executar a informação. E aí, o vendedor, ele quer atender todo cliente igual. Mas cada cliente tem uma maneira de entender. Primeiro, cada um tem uma necessidade. E outro, que cada um tem uma maneira de se comunicar, de se expressar. E você não vai fazer o mesmo modelo de atendimento para todo mundo. E você não pode exigir que as pessoas sejam como você. Da mesma maneira, se você é o cara que só faz uma coisa de cada vez, perfeito. Você não pode querer que todo mundo seja assim. Então, o grande segredo é entender como cada pessoa, cada profissional, cada cliente, cada ser humano funciona e de qual maneira você vai conseguir atingi-lo através da sua mensagem. É isso, não é? Mas vamos lá.
Você é capaz, todos nós somos capazes de ter atenção dividida e fazer múltiplas tarefas. Todos nós. Porém, o tempo que você leva é maior para cada uma se você fosse fazer isoladamente. Claro que eu estou falando genericamente, mas um livro, por exemplo. O livro está na sua cabeça e você não leu nada. Você foi escrevendo, né? Como a gente costuma criar os conteúdos. Mas é outro negócio. Se você se foca só numa coisa, você vai ter mais efetividade. E no seu caso, você não perde a produtividade, você não perde a profundidade, porque você domina o assunto.